Cara, diz a lenda que o Roberto Carlos nunca deu um chute fraco, seja batendo falta, bola cheia de curva e pancadona, ou seja chutando do meio da rua, que vinha aquele foguete indefensável pro goleiro. O vídeo que nós vamos ver é do Muniz do Fute, o gol que forçou o cientista a estudarem o Roberto Carlos. How did he do that, John? No noticiário da BBC, o apresentador diz que o mundo do futebol acordou-se fazendo a pergunta: como ele conseguiu fazer aquilo? Esse gol foi absurdo, hein? Essa pergunta ficou 13 anos sem resposta. O que realmente aconteceu naquele famoso tiro livre de Roberto Carlos? Quando o gol aconteceu, físicos do mundo inteiro ficaram perplexos, tentando entender o impossível. A notícia se espalhou rapidamente e, em pouco tempo, cientistas se uniram para investigar a jogada que desafiou as leis da física. O que aconteceu ali foi algo tão extraordinário que, depois de tanto mistério, a verdade finalmente foi revelada. Não acredito que esse lance se repetirá. Isso é um milagre. Essas foram algumas das reações dos cientistas quando finalmente descobriram o que realmente aconteceu. E agora a pergunta que ficou no ar por anos tem uma explicação científica. Cara, imagina só, você tem um chute tão diferenciado a ponto de fazer o cientista querer saber como você faz isso, como você consegue unir força, unir curva, porque esse chute do Roberto Carlos aí é literal impossível, pô, parece que só ele sabe fazer essas paradas. Acompanhar o estudo que explica como Roberto Carlos fez o impossível. Roberto Carlos é um dos jogadores mais icônicos da história do futebol, mas ele não foi apenas um grande defensor. Ele revolucionou o papel do lateral, trazendo para o jogo a força de um atacante. Com suas arrancadas explosivas e passes decisivos, ele deixou sua marca no futebol, somando 97 gols e 126 assistências. Olha. Números que são mais comuns entre atacantes do que defensores. Mas o que realmente o tornava único. É, cara, hoje em dia não tem mais lateral como esse não. Como faz falta um lateral na nossa seleção. Olha como que é o Brasil. Não tem nem lateral esquerdo e nem lateral direito. E antigamente, na direita nós tínhamos o Cafu e na esquerda o Roberto Carlos, que fazia isso daí, que era um nível absurdo. Eram suas cobranças de falta. Suas batidas tão potentes e precisas se tornaram uma marca registrada e alguns de seus gols pareciam desafiar a física de uma maneira que ninguém jamais havia visto. Na noite seguinte ao gol que ficou para a história, a BBC fez uma pergunta que ecoava pelo mundo do futebol. Como Roberto Carlos conseguiu fazer aquilo? O gol foi algo... Cara, eu sei o que aconteceu. A bola que ele chutou nesse gol aí contra a França era bola de leite. É a única explicação para a bola fazer tanta curva. Algo totalmente fora do comum. Cientistas ficaram intrigados e decidiram investigar, buscando uma explicação para o que parecia ser um milagre. Um físico incrédulo declarou: "Eu não acredito que vamos ver algo assim novamente." Mas o que exatamente aconteceu? Tudo começou aos 20... O pior, vou te contar, o Roberto Carlos fez esse gol aí lendário, que o goleiro não teve nem chance de chegar, foi um foguete, a bola fez um monte de curva, e um tempo depois, se você pesquisar aí, contra o Buffon, ele deu um chute parecido, o Buffon não ia chegar na bola, e a bola fez a mesma curva desse jogo contra a França. Você tá doido? Ele ia fazer o cientista estudar ele de novo. 21 minutos de jogo em uma partida difícil que se arrastava para um 0-0. Ronaldo sofreu uma falta na intermediária a cerca de 35 metros do gol. Roberto Carlos pegou a bola com calma, colocando-a cuidadosamente no chão, com a válvula voltada para ele, e recuou até o círculo central. Sem ângulo direto para o gol, ele acelerou e bateu com força. A bola foi para o lado direito da barreira, parecendo ir para a arquibancada. Os jogadores franceses, confiantes de que ela sairia pela linha de fundo, já estavam se preparando para desfazer a barreira. Mas então, algo inexplicável aconteceu. A bola mudou de direção, indo para a esquerda, curvando de maneira surpreendente e roçou a trave antes de entrar na rede. O goleiro Barthez, completamente perplexo, só podia observar. A partir dali, o gol de Roberto Carlos passou a ser chamado de o gol que desafiou a física. Será, porém, que essa trajetória inusitada possui uma explicação física? Embora o próprio Roberto Carlos tenha afirmado que foi coisa do destino, há de fato uma explicação para o ocorrido, e ela reside na rotação da bola. Pois bem, e esse chute aí do Roberto Carlos estava muito longe. Ah não, quando se trata de Roberto Carlos, nós não pode falar isso, porque mesmo estando longe, para ele parecia que estava perto.
Olha a bomba que ele deu e a curva que ele conseguiu mandar na bola. E não tinha como. Você vai falar o quê? Que foi falha do goleiro? A barreira estava errada? A bola fez uma curva que nem existe. 13 anos depois, os cientistas finalmente descobriram como ele marcou aquele gol depois de longos estudos. Ao chutar, a bola faz um trajeto estranho. Parecia que ia para fora, mas de repente mudou de direção e entrou no gol. Isso aconteceu por causa do efeito Magnus, que é um fenômeno da física. Quando ele chutou, acertou a parte inferior direita da bola, fazendo-a girar enquanto voava. Esse giro causou uma diferença na pressão do ar dos dois lados da bola. Do lado em que o ar ia contra o giro, a pressão aumentou. Do lado onde o ar estava a favor do giro, a pressão diminuiu. Essa diferença fez a bola se curvar para o lado com menor pressão, criando o famoso chute de trivela. Agora, para acertar esse chute com tanta precisão, tudo precisa estar perfeito: a força, o ângulo, o giro e a direção. Se algum desses elementos estivesse errado, a bola poderia ter saído pela linha de fundo ou batido na barreira. Esse efeito não ocorre apenas no futebol. O mesmo fenômeno acontece no golfe, no tênis e até no beisebol, quando bolas giram ao se deslocar pelo ar. O efeito Magnus é o que permite, por exemplo, os gols olímpicos. E, ao longo dos anos, outros jogadores tentaram reproduzir o famoso gol de Roberto Carlos. E uma coisa difícil nesse chute é você colocar a direção, mas também colocar a força necessária. Porque chute de 3 dedos, bastante jogador consegue dar. Só que às vezes o chute não sai tão forte. Mas o Roberto Carlos simplesmente conseguiu unir os dois: força e direção. Mas todos falharam. No entanto, gols com trajetórias imprevisíveis continuam a acontecer no futebol e sempre chamam a atenção. Um exemplo emblemático foi o gol de Petkovic, aos 43 minutos do segundo tempo, na final do Campeonato Carioca de 2001 contra o Vasco. Assim como o gol de Roberto Carlos, a cobrança também foi influenciada pelo efeito Magnus. Tipo assim, esse gol aí é absurdo, golaço. Só que você fazer um gol desse com a curva para dentro é bem mais fácil do que você conseguir fazer ali um de 3 dedos, o que o Roberto Carlos mandava. Tá maluco? Esse gol foi tão impressionante que ultrapassou os limites do futebol e conquistou um lugar na literatura científica. Físicos franceses publicaram estudos detalhados, explicando a equação matemática por trás da trajetória da bola. Segundo eles, Pô, isso daí é sinistro, né? O Roberto Carlos colocou um monte de físico para trabalhar, para descobrir como é que ele faz isso. A bola desenhou uma curva ao redor de um ponto central. O mais impressionante é que, sem a interferência da gravidade ou de obstáculos como a rede, a bola teria continuado a curvar para a esquerda, como se fosse uma espiral, quase como um caracol. No entanto, a gravidade rapidamente trouxe a bola de volta ao solo. Em chutes menos potentes ou em distâncias menores, a curva seria visível apenas na primeira parte do trajeto. No caso de Roberto Carlos, a combinação de uma potência impressionante e uma distância considerável permitiu que a bola fizesse essa curva até entrar no gol. A bola viajou a uma velocidade de 100 km por hora, a 33,13 metros do gol, um alcance impressionante. Até Roberto Carlos ficou surpreso com o que conseguiu fazer. Ele mesmo admitiu. O homem fica surpreso, mas é só graça, porque depois ele quase conseguiu fazer isso de novo. Ainda me perguntam como eu fiz aquele gol. As pessoas tentaram chegar a várias conclusões, mas não tem explicação. Eu não esperava tanta curva, mas sabia que a bola entraria. Um físico brasileiro, Luiz Fontanari, disse que, mesmo com a explicação científica, ele ainda não acredita totalmente no que viu. Podemos chamar isso de milagre, disse ele, impressionado com a combinação rara de fatores que resultaram naquele gol histórico. Roberto Carlos, por sua vez, acredita que um dia alguém será capaz de repetir o feito. Vai demorar. Pô, já passou ano pra caramba e ninguém consegue fazer um gol desse não, Roberto Carlos. Você fez algo pra ficar marcado na história. Mas alguém vai fazer um gol como o meu, afirmou ele. A ciência, porém, não tem... Se agora já tá difícil sair até gol de falta, imagine sair gol de falta dessa maneira. Tem tanta certeza disso. Um físico declarou:
Não acredito que veremos esse lance novamente. Roberto Carlos não ficou conhecido apenas por esse gol histórico. Durante sua carreira, ele marcou mais de 30 gols de falta, com uma taxa de conversão impressionante de 4,5% na La Liga, um número raro para um lateral. Ele é, até hoje, um dos cobradores de falta mais celebrados da história do futebol. Na época do famoso gol, Roberto Carlos estava apenas começando sua jornada no Real Madrid, após uma passagem pela Inter de Milão, que o trouxe do Palmeiras por 8 milhões de dólares. No clube espanhol, ele conquistou uma infinidade de títulos, tornando-se uma lenda e até embaixador do clube. Ele também deixou... Lá no Real Madrid ele se tornou um dos laterais mais lendários. E o pior, depois que ele saiu, o Marcelo seguiu os mesmos passos. Mas e aí, quem será que jogou mais, cara? Eu não lembro muito do Roberto Carlos, né? A minha idade não permitia isso. Eu nasci nos anos 2000. Agora do Marcelo eu lembro bem, principalmente nessa pancada de Champions League que o Real Madrid ganhou com esse time lendário. Cristiano Ronaldo, Bale, Benzema, aí eu acompanhei, velho. Deixou sua marca na seleção brasileira com participações nas Copas de 1998, 2002 e 2006, sendo campeão na Coreia do Sul, Japão e vice na França. E se Roberto Carlos desafiou as leis da física, esse inglês desafiou as regras não escritas do futebol. Roberto Carlos tinha uma batida na bola diferenciada. E eu vou te contar, para outro cara conseguir fazer um gol igual o Roberto Carlos fez, eu acho que é impossível. Só não vou falar que é impossível porque no futebol não existe essa palavra. Mas que é difícil pra caramba, rapaziada. Se vocês gostaram do react, curte, comenta, se inscreve aí no canal, vai me dar aquela força enorme. Tamo junto e até o próximo vídeo.